Olá, amigos da TV Channel Network. Estamos aqui mais uma vez falando sobre arte e cultura para todos vocês que nos acompanham sempre aqui em nosso canal, YouTube, em nossa TV e nas redes sociais. Hoje vamos a mais uma entrevista importante sobre arte, cultura e literatura especificamente. Vamos chamar a nossa convidada de hoje. Vamos lá. Lene Ziliotto, seja bem-vinda à TV Channel Network, Lene. Olá, boa noite a todos. Obrigada pela acolhida. Vamos lá falar, Lene, sobre os seus trabalhos importantes na literatura, sobre o seu desenvolvimento em vários projetos que você faz, né? E nós tivemos o contato mais próximo através do concurso que teve no Escreve-me, da Febacla, com o Pietro Costa, com o Dom Alexandre. Olha lá, já mostrando o livro pra gente aí, né? Mas, a nossa conexão. Com nossa conexão, com certeza, né? Vamos falar primeiramente desse projeto, dessa participação que você teve e a sua colocação na classificação lá, como que foi, Lene? Então, eu entrei para a Febacla a convite do Rogério Veiga, que ele é da Academia de Letras São Pedro da Aldeia, me convidou a compor a Academia de Letras, certo. Me indicou para a Febacla, entrei para a Febacla e acompanhando todos os projetos, quando a gente diz em termos de cultura, de arte e as minorias, enfim, sim. Tudo que é coletivo fortalece. Sem então dúvida. é nos coletivos que nós nos fortalecemos. Acompanhando os projetos da Febacla, este ano a Febacla ela comemora, até vou mostrar aqui a medalha, 10 anos. 10 anos. Né? 10 anos da Febacla. Faço parte também. Isso. Até o meu patrono é muito interessante, o Bernardino Ramazzini, ele só escreveu um livro no ano de 1700, único livro. Ele é um médico italiano que escreveu sobre a medicina do trabalho, ele era médico, e aí dos trabalhadores escreveu esse único livro e hoje ele é o pai da medicina do trabalho, por isso. Olha só! Bem interessante. E eu sou descendente de italiano, tenho cidadania italiana. Então, assim, esses coletivos, além de nos fortalecer enquanto produtores culturais, enquanto artistas, enquanto escritores, nos proporcionam também isto, o evoluir no conhecimento. Sem dúvida. Porque talvez eu não teria, eu sei o que é a medicina do trabalho, a gente lida com ela praticamente todo dia, mas eu não teria dado essa atenção ao Bernardino Ramazzini, que ele foi um médico italiano e escreveu só um livro no ano de 1700 e ele é muito atual hoje. Pois é. Então, na Febacla, acompanhando os projetos ali, em comemoração aos 10 anos, por organização do Pietro Costa, foi encaminhado um concurso de poesias. O tema obrigatoriamente deveria fazer referência a uma poeta portuguesa, a Florbela Espanca. E eu estudei um pouco da vida dela também, eu fui lá aprender sobre essa poeta e eu vi que ela era, principalmente os poemas dela eram sonetos. Eu sou poeta, além de outros gêneros literários que eu escrevo, mas eu sou mais contemporânea, eu sou do poema livre, eu sou mais lírica, enfim. E para mim, sentar e parar e construir um soneto, eu acredito que era uma prática mais bem trabalhada pelos mais antigos. Nós somos mais do rápido, do livre, da imagem. Mas sentei e me dediquei a escrever um soneto para Florbela Espanca e enviei. Quando terminaram as inscrições, eu vi que deu 164 participantes. Foi. E eles seriam encaminhados todos para uma comissão julgadora de alto gabarito, para serem selecionados apenas 30 para compor essa obra.
Aí eu pensei comigo, eu ficando entre os 30, eu acho que já é uma grande conquista. Sem dúvida. Né? E no dia do resultado, fomos nós lá para a live, ouvir o resultado, e o resultado começou a ser anunciado do 30º ao 1º. Sim. Foi anunciado o 3º lugar, e não era eu, e nada do meu nome. Cadê a minha pessoa, né? Então, aí eu disse, tranquilo, tudo bem, não fui selecionada, não estou entre os 30 melhores. Eu já estava conformada, porque eu pensei, nossa, não fiquei em 3º lugar, muito menos em 2º ou 1º. Qual minha surpresa? 2º lugar, aqui, ó. Tá vendo? Eu fiquei entre 164, meu soneto ficou em 2º lugar. Então olha que legal, assim, parabéns. Obrigada. Porque assim, eu penso que no momento em que uma obra sua, ela passa por um gabarito de comissão julgadora e ela chega nesse nível, é autenticar, né, o seu trabalho, você assinar que você escreve bem, que você também produz bem. Me senti muito honrada de ter participado e muito feliz pelo resultado, nesse caso aqui desse projeto. Não, tá certo. E nós transmitimos aqui na TV Channel Network no dia do evento, né, no dia do anúncio, né, do Escreve-me. E aproveitar o pessoal que está vendo a entrevista da Lene, estará também o link aqui na descrição do Escreve-me, né, para o pessoal acompanhar o evento. Quem não assistiu pode assistir através da transmissão que foi feita pela TV Channel. Você falou a respeito do envolvimento, né, com o seu patrono, né? Você é da área específica disso daí? Como que é? Você fora ser uma poetisa, uma poeta, você trabalha em quê? Então, eu acho que assim, como o Bernardino Ramazzini, tem várias conexões. Começa por ele ser um médico italiano e os meus nonos vieram da Itália, né? Povoaram a Serra Gaúcha. Eu sou gaúcha, de Guaporé. Mas há 10 anos nós estamos morando em Mato Grosso, atualmente em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Quando os nossos filhos perceberam que lá no Rio Grande do Sul as oportunidades elas estão ficando mais afuniladas, a gente busca onde tem mais espaço. Então nossos filhos vieram para Mato Grosso, nós acompanhamos nossos filhos, só a minha filha que ficou ainda em Chapecó, que é casada, tem 3 filhos lindos, eu tenho 5 netos. Opa! Então, assim, eu acho que a primeira conexão é ele ser italiano, que é as minhas raízes, de onde vieram os meus avós e bisavós. E as outras conexões é no sentido dele ser um médico que trabalhou que atendia os trabalhadores, e ele se deu o trabalho de compilar os problemas de saúde dos trabalhadores. Isso se tornou em medicina do trabalho, e eu, de formação, sou bióloga, então me aproximo um pouco dessa área. Olha que legal. E a minha profissão sempre foi na área da educação. Eu trabalhei na educação 36 anos. Que bom. Então, de certa forma, ele foi médico, mas no momento em que ele decidiu registrar essa questão, ele estava tendo uma atitude de educador. Sim, sem dúvida. Porque a intenção dele era deixar esse registro para contribuir que no futuro nós tivéssemos um mundo melhor. Sim. E quem é da área da educação, até hoje a gente diz. Pois é. Não é pelo salário, porque pelo salário a gente não ficaria. É pela paixão, sim, pela vocação. Sem dúvida. Porque nós temos essa... Acredito que o educador, ele tem essa esperança, não perde a esperança de um mundo melhor. Então eu fui professora desde alfabetizar até ensino superior, né? Fui professora de pós-graduação durante 36 anos, mas a grande parte da minha carreira profissional foi na área da gestão. Acredito que pelo meu perfil, né, de gestora, então eu atuei muito como diretora, vice-diretora, supervisora e terminei aqui em Sinop, Mato Grosso, na coordenação de projetos. Aí
eu parei e agora eu estou me dedicando ao que eu amo, que sempre foi meu sonho, e que no Brasil a gente não vive disso, que é a literatura. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas eu estou realizando o meu sonho de poder dedicar uma parte da minha vida para a minha literatura. Não, tá certo, né? É isso que eu ia te perguntar, né? Porque esse gosto pela arte, pela cultura, por algo que leve a emoção e o sentimento de uma forma diferente, é uma coisa que está dentro do nosso sangue, né? Independente de seguirmos alguma outra carreira ou não, sempre isso daí com certeza está dentro do nosso sangue, né? Com certeza você já gostava disso desde pequena. Você lia muito, tudo, estudou, se preparou, fez todo o seu preparo educacional para ensinar e aprender da melhor forma, mas a poesia com certeza já estava dentro de você, né, Lene? Com certeza. Eu não sei, eu não lembro como que é bem certinho a frase, mas eu sei que é do Platão, que ele diz assim, que o poeta, o verdadeiro poeta, ele não é de formação, ele é de vocação. Então, o verdadeiro poeta é vocação. Sim. E eu me entendo como escritora e poeta e essa questão da arte desde que eu me conheço por gente, que eu lembro que eu respondi ao prefeito da nossa cidadezinha lá no sul, quando ele visitou a escola, eu tinha 8 anos, ele perguntava, o que você quer ser quando crescer? Aí o pessoal dizia colono, enfim, qualquer coisa. E eu disse escritora. Eu passei bullying, porque as pessoas assim, o que é escritora? Mas eu tive um grande bônus da minha mãe ter sido professora. Ela foi professora durante 26 anos, então a nossa casa era virada em livros, nós tínhamos esse contato com o livro, com a leitura. O estímulo diário, né, Helene? Foi a minha mãe que me alfabetizou e lá no sul, por mais que a gente morasse no interior, os meus pais, nós somos 9 irmãos, todos estudaram, eles deram faculdade para todos os filhos e começando para nos levar para a cidade. No caso, naquela época, muitos, que era normal, era internato de seminário, internato de colégio de freira, e eu não fugia à regra, eu fui para o colégio de freira, e lá eu acredito que seja pelo meu perfil, enfim, o trabalho que as irmãs me deram durante 3 anos de internato foi atendente de biblioteca. Eu atendia a biblioteca. Eu devorei livros, Aproveitava, né? Eu acho que isso também foi uma base muito importante para a minha literatura atual. Foi a questão da minha mãe ser professora, a questão do meu professor, que depois a gente passou para um outro professor, porque a escola da minha mãe era mais longe. Ele era um professor diferenciado pela época, que ele contava histórias toda sexta-feira depois do recreio, a gente amava, porque terminava a semana, todo mundo guardava os cadernos, a gente sentava e ele contava os contos clássicos. Eu lembro do Chapeuzinho Vermelho, eu lembro de todas essas histórias que o professor contava. E depois eu fui atender a biblioteca adolescente, praticamente jovem, num período em que eu só tinha para estudar, então eu li muito. Isso me ajudou bastante a dar uma base importante para o meu trabalho literário, isso sim. Não, sem dúvida, né? Saudade dessa época que o estudo e a educação era valorizada e que estimulava realmente os alunos a fazer alguma coisa, né, Helene? Porque hoje em dia está complicado. Hoje em dia está muito complicado, né? Eu já usei essa expressão, né? Meus filhos não concordam que eu digo isso, porque na verdade eu me construí nessa proposta da educação, mas eu já usei essa expressão de que eu me aposentei decepcionado com a educação, porque eu percebo que o mundo ele já está lá na frente, a educação ficou para trás. Sim, sim. E a prova disso foi quando a questão da pandemia, em que os professores se viram obrigados a usar uma metodologia que ela está... Veja só, é uma metodologia que está autorizada pela LDB, Lei de Diretrizes e Bases Brasileiras da Educação, de 1996. Lá na nossa LDB diz que a escola fundamental, desde 96,
pode oferecer 20% da sua carga horária à distância. Olha. Na educação básica. Está lá desde 96. Eu tentei implementar isso nas escolas que eu trabalhei e que eu fui expulsa. Porque o EAD não tinha, sabe? Quando chegou a pandemia, os professores, eu já estava só na coordenação de projetos, mas quem estava em sala de aula foi para muitos professores motivo de deixar a profissão. Muitos professores deixaram a profissão porque não conseguiram se encontrar. E a grande maioria teve que fazer um esforço muito grande para dominar e dar conta de uma metodologia que eles tiveram o tempo para se preparar. E nesse sentido, eu ainda acho que a educação ela precisa melhorar no sentido da pesquisa. Nós falhamos enquanto o mundo ele está avançando rapidamente e a educação continua nas teorias do livro. Hoje nós teríamos que ter avançado mais em termos de pesquisa, se valendo de todas as fontes possíveis e disponíveis. Sim. Né? Então, mas enfim, essa é a questão da educação que valeria uma outra entrevista. Com certeza, para falar somente desse tema, né? Mas é muito importante realmente. Agora, o lado escritora, Lene, essa caminhada sua, quantas obras já publicadas, como que é a sua participação, antologias, obras, como que tá? Então, outro grande bônus, eu acredito, que eu tive no Sul, eu morei 10 anos em Passo Fundo, desde 80, e eu estudei a minha faculdade, as 2 faculdades que eu fiz foi na Universidade de Passo Fundo, na UPF. Tá. E a UPF, em 83, foi a mentora e a organizadora e a responsável. Eu lembro da primeira de 1983, que eu estava lá, a Jornada Nacional de Literatura, um grande evento que sempre acontecia a cada 2 anos em Passo Fundo. Então, eu assim, cheguei perto, cheguei a tocar e trocar conversa e sentar na praça de Passo Fundo com escritores como Loyola Brandão, como a Marina Colasanti, como Afonso Romano de Santana. Eu tenho até fotos com eles. Então, assim, eu tive esse bônus das Jornadas Nacionais de Literatura. Por exemplo, na área da educação também, eu sou a favor de você puxar o potencial da pessoa ao máximo, porque todos são capazes. Sim. É você provocar. E isso chama complexidade, que é do Edgar Morin, aquele grande teórico da educação, e ele foi para a Jornada de Literatura, eu fiquei do lado dele, então assim... As Jornadas Nacionais de Literatura em Passo Fundo foram outro grande bônus meu. E as feiras do livro de Porto Alegre, que acontecem todo ano, e lá estava eu nas feiras do livro de Porto Alegre. E assim, vivendo todo esse universo literário, sendo professora, casando, sendo mãe, fazendo faculdade, passando no concurso, aí eu comecei a ser professora da rede pública. E a nossa cultura ítalo-gaúcha, né? A ítalo-gaúcho, você não entrega a sua responsabilidade para ninguém. Tipo assim, vai te criar. Tá. Ou seja, você vai estudar, você vai trabalhar, você vai comprar a sua casa, você vai comprar o seu carro e você vai fazer a sua vida direitinho. Essa é a cultura. Tá certo. Eu fui educada assim. Então, eu fui atrás do que me foi ensinado que era certo. Então, eu fui estudar, fui trabalhar, casar, comprar o carro, comprar a casa, enfim. E a poesia, a literatura, eu escritora, ficou naquilo que para muitos também eu acredito que fique em segundo plano. Ou, se for possível, ou se tiver sorte, ou, enfim, não é prioridade. Mas a prioridade, o bom disso, que eu acredito que seja um bônus, a prioridade eu sempre dei que foi, foi em 2001, eu já era casada, já tinha os filhos, enfim, que eu publiquei meu primeiro livro, foi em 2001.
quando eu fui buscar os materiais para juntar meu primeiro livro de poesias, eu tinha gavetas cheias, cadernos cheios, agendas cheias, que até hoje eu não consegui compilar tudo. Olha. Porque como que é a Lene poeta? Tem que ter sempre um papel e uma caneta. E a todo momento nós escrevemos um poema. Sim. Eu, pelo menos, sou assim. Então eu tenho poesias minhas registradas até hoje em algum lugar, que eu tenho que dedicar um tempo e ir buscá-las, porque deve ter ainda poemas perdidos desde a minha adolescência. Tá. Uhum. Até porque eu comecei escrevendo poesias quando eu era interno no Colégio das Freiras. Eu já comecei a escrever poesia, com medo que elas me expulsassem do colégio. Eu escrevia poesias para Jesus. Eu não criei coragem de escrever para o namorado, que era a minha vontade, né? Mas aí, com medo que elas achassem que me expulsassem, eu escrevia poemas para Jesus. Olha. Aí depois, no último ano, aí eu disse, eu amo Jesus, eu sigo você, tudo isso, mas freira não. E aí não vou chegar a tanto. Não. Aí eu comecei escrevendo poesia para o namorado mesmo, para seminarista mesmo, e aí eu saí. Tá. Mas assim, eu sempre escrevi por inspiração. E no Rio Grande do Sul, os meus livros publicados lá foram 4 livros de poesias no Rio Grande do Sul. Eu acredito que pela minha essência poeta e também pelo clima que favorece. Eu ia muito naqueles cafés de Porto Alegre escrever poesia. Então o frio, a chuva, o vinho, a lareira, o café, tudo isso dá um certo ar de boemia. Sim. Para escrever poesia. Aí claro, a poesia lírica, porque existe também a poesia, existe a poesia que é a de denúncia, né? A que você fala do dia a dia. Isso é outra área. Mas quando eu me mudei para Mato Grosso, eu um pouco acredito que isso tenha impactado em mim em várias áreas, entre elas a minha literatura. Então eu não encontrei mais aquela inspiração de um poema lírico. Aí eu me encaminhei por uma poesia prosa, que começou sendo um desabafo, tipo, o que é isso? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Que lugar é esse? Você se achar, né? Saiu Carolinas, que é esse aqui, ele tem 3 livros aqui, o Carolinas. Na verdade é uma prosa poética de um desabafo de uma mulher que deixou a sua estrutura, onde achava que ia envelhecer e que não foi. Então mudou um pouquinho o perfil da escrita aqui. E aí nós fomos morar em primeiro lugar em Nova Mutum, e eu cheguei em Nova Mutum escrevendo a minha dissertação do mestrado, e eu fui procurar conhecer a história de Nova Mutum. Encontrei apenas um livro contando o que os homens fizeram. Aí eu disse, cadê as mulheres? Fizeram nada? Aí eu disse, não, eu quero saber o que as mulheres fizeram. Porque assim, Nova Mutum é uma cidade que foi fundada em 1986. Ela é nova. Olha. Novíssima. Tá. As pessoas que fundaram a cidade estão vivas. Olha. Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop são cidades a partir dos anos 70. São cidades novíssimas. Então, é um projeto da 163, que é a Transamazônica. Na 163, governo federal nos anos 70, né? Integrar para não entregar, ocupar o que é nosso, incentivou o desbravamento, a colonização. E aí veio o gaúcho, veio o catarinense, veio o paranaense, veio o paulista. E essas cidades são novas, têm as histórias vivas ainda. Então lá fui eu entrevistar as mulheres e fiz O Brilho de Estrelas Imortais. Tem 32 depoimentos aqui. Olha que legal. De mulheres de Nova Mutum, que fundaram a cidade de Nova Mutum. Só que o colonizador já havia falecido, mas a esposa dele estava viva, morando em São Paulo. Eu fui para São Paulo, entrevistei a esposa do colonizador de Nova Mutum. É uma obra muito bonita, que tem fotografia da pessoa,
Um grafiteiro grafitou a fotografia, eu escrevi um poema para cada uma e tenho o relato de vida delas. Que então, legal. Tem 4 artes num livro. Aí eu fui morar em Sinop, porque o nosso filho passou no vestibular lá. E lá em Sinop as mulheres ficaram sabendo e quiseram fazer das desbravadoras. Aí esse livro aqui pega aí saiu outro, olha só. 62 mulheres de Sinop, opa, tá virado. 62 mulheres de Sinop, pesa quase 3 quilos, falando de como foi o desbravamento do norte do Mato Grosso. Certo. Então, eu parti para esse tipo de literatura, sim. Que foi mais assim, preencher talvez um vazio que eu encontrei aqui, que lugar é esse onde eu estou, o que estou fazendo aqui. Então, isso acabou me ocupando, de certa forma, e é um registro que ninguém tinha feito e não fizeram ainda nessa modalidade, que é o quê? Fonte primária. A fonte primária é aquela que você conta a sua história. Não é alguém que vai contar a sua história e pode contar ela diferente. Tá. Essas histórias hoje nas universidades são usadas como fonte primária porque são as próprias mulheres contando como foi. São relatos de vida mesmo, né? São relatos de vida. Tem a primeira-dama interina, a primeira-dama eleita. Em Sinop tem a primeira casa que foi construída. Hoje Sinop tem mais de 200 mil habitantes. Olha. E eu entrevistei a mulher que construiu a primeira casa. Olha só, que legal. Chegou o primeiro caminhão de mudança, com a lona, com as crianças, com as panelas, puxaram lona até cortar a árvore e fazer a casa. Hoje funciona o Banco do Brasil, onde era essa primeira casa. Olha só. Então eu parti para uma literatura biográfica. Sim, biográfica, é isso que eu ia falar. Mas eu não deixei de escrever poesia, tanto que eu publiquei então meu primeiro livro de poesia em Sinop, que ele foi assim, um poema ilustrado por um artista plástico cuiabano. Eu entreguei um poema meu e para cada estrofe ele pintou uma tela, que eu adquiri essas telas, estão comigo. Hoje eu faço exposições, Então o cuiabano ele usou Olha que legal. Cores quentes. E ele representa a natureza aqui de Mato Grosso. Deixa eu achar uma mais colorida, Acho que ele tá virado. Ele tá virado. Assim. Olha. E aí, bem quando vivo. termina, você vira. Eu dei o mesmo poema para uma artista gaúcha, lá da minha cidade. Mulher, gaúcha, cores frias, traz a figura humana, né? Esse livro ele esgotou. Foi para a 2ª edição, foi para a 3ª edição num tamanhinho bolso, as pessoas botavam no bolso. Olha que legal! E aí acabou, uma miniatura do livro. Tá tudo esgotado isso aqui. Aí eu fiz a 4ª edição que eu vou lançar domingo agora, num grande evento que vai ter em Sinop. É um evento de casa e decoração. E tem uma loja que gosta de, junto com a loja, fazer um café cultural, botar um toque cultural no seu negócio. Me convidou para lançar um livro no espaço deles, na mostra, e eu vou lançar a 4ª edição desse aqui. As cores e os amores. Olha que legal. As cores e os amores. Aí o que eu fiz? No final do livro, eu coloquei as ilustrações, deixa eu ver se ele tá certo, da nossa gaúcha. Coloquei as ilustrações do cuiabano, mas quem está ilustrando a 4ª edição é um menino de 12 anos. Olha que legal. Eu dei para um menino de 12 anos ilustrar o mesmo livro. Olha ali, Olha que legal. Que bonito, hein? Olha o que essa criança fez. Então, olha a diferença. Olha que legal. Olha a ilustração dele. Olha a capa dele, Ele está de parabéns e você também. Pelo incentivo, né? Rio Grande do Sul, Cuiabá, Sinop. Então, os meus livros... Isso que é trabalho. Os meus livros são um pouco maluquinhos. Maluquinhos? Não, a menina maluquinha. E o livro das mulheres, como elas eram, a maioria vieram da roça, me inspirou a escrever o meu primeiro livro infantil, que é esse. Olha. As meninas da roça, elas vivem na roça. Esse é o volume 1, eu vou fazer 5 volumes. Elas vão para a cidade estudar, depois elas fazem uma grande viagem e depois elas crescem.
E também me inspirou a escrever meu primeiro livro de ficção, que é a Saga de Gigantes. Eu, na verdade, peguei personagens, coloquei na ficção e coloquei a Saga dos Desbravadores daqui. Olha! Ele é meio que uma novela, um ensaio de novela, algo assim. E aí, esse ano, vou lançar também domingo lá, o meu próximo livro infantil que ficou pronto essa semana. Piruleta! Não, peraí que eu vou pegar o em português. Pirulito Rodapé, ó. Olha que legal. De 3 a 5 anos, bem infância. É um palhaço de circo. O circo, e trouxe o nome Pirulito porque o doce pirulito é o que remete à infância. Então, ele é um livro bem assim infantil, ó, do doce, do pirulito, pouco texto. No final ele é bem interativo, ele tem perguntas para responder e ele tem desenhos para pintar. Cadê os desenhos? Olha que legal, ó. Ele tem desenhos para criança pintar. Incentiva a arte. Mas o mais bonito do pirulito, ele está em 6 idiomas. Espanhol, inglês, sim, francês, italiano e alemão. Meu Deus, hein? Ele está em 6 idiomas. Que legal, um desenvolvimento de trabalho muito extenso, né, Lene? É importante isso, né? Incentivar essa forma, incluir outros artistas, outras pessoas em suas obras. Essa inclusão das ilustrações, do menino de 12 anos, por exemplo, participando, fazendo ilustração. Você está incentivando a arte, né? Isso trazendo mais artistas comigo. Sim, sem dúvida. Dificilmente eu faço uma obra sozinho. Olha que legal. Olha que legal. Quem sabe um dia a gente faz uma junto. Com certeza. Por que não? Você está nesse universo da televisão, né? Sim. Da TV digital. Então, eu tenho uma proposta para fazer o seu livro. Opa. Vamos conversar. Vamos conversar, com certeza, né? Para finalizar os meus gêneros literários que eu escrevo, eu comecei ano passado, eu ousei a escrever contos. Meus contos. Meus primeiros contos. Primeiros contos, tá? Eu escrevi o ano passado um conto por mês, são 12 contos aqui. Olha só. Então, esse eu ousei o ano passado, só que agora, depois eu vou falar de mais projetos futuros, mas um projeto futuro que eu tenho é alguns dos contos que estão aqui, eu vou transformar em séries. 2 deles já iniciaram. Tem 2 contos aqui de uma fadinha, a Fada Cristal, que já tem 2 contos, então eu vou pegar cada um e vai ser uma obra. Eu vou fazer a série da Fada Cristal, que é uma fadinha que cuida do meio ambiente, que denuncia problemas de lixo no mar, enfim. E o outro é a série Lobo-Guará, que é um animal típico aqui do Cerrado, mato-grossense. E eu vou fazer a série Lobo-Guará, que eles estão aqui, eu vou transformar em série também. Esse é um dos meus projetos futuros. Mas esses são os gêneros literários que eu digo assim, o ter vindo morar em Mato Grosso ampliou a minha produção literária em termos de gêneros literários. Então eu passei a circular entre os biográficos, os contos, a literatura infantil, a ficção. E tem esse biográfico aqui que ele é muito bonito, ó, a diagramação dele. Ó, eu não aceito ser mais ou menos. Mais ou menos, ó que legal. Eu não aceito ser mais... Ele ficou numa diagramação muito bonita. Certo. Né? E ele está como uma inovação, que eu lancei ele em 2020. Tá. Ó, tem o QR Code. Que essa história que está aqui, a pessoa conta em vídeo. Você põe o celular aqui. Olha que legal. Ela conta essa mesma história aqui. Então, a cada pouco, você vai encontrar um QR... Ó, tem mais um QR Code aqui. Então, isso que é ideia, viu? Olha só. Muito bonito. Aí, quem é a pessoa? Aqui tem o QR Code, não precisa ficar escrevendo muita coisa. Quem é a Lene? Aqui tem o QR Code, vai cair lá no meu site, entendeu? Então, são coisas assim que eu acabo me ocupando. Acho que eu era hiperativa e não tinha Ritalina na minha época. Então, eu tenho 20 obras já publicadas, 20 livros. Que legal, que legal.
espetacular, né? Tantas ideias, tanto desenvolvimento, tanta criatividade, né? Isso é muito bom que uma pessoa desenvolva dessa forma. E a gente falou também na questão de TV digital, de mundo digital, dessa coisa toda, Sim. né? Que a gente vive hoje em dia mais ainda, principalmente após uma pandemia, que a pandemia, pelo jeito, ainda não acabou, vai e volta, são momentos, né, que estão correndo. Mas essa possibilidade digital, me fala do café. O que é o café com Lene Ziliotto? Fala aí, conta aí o que é o café com Lene Ziliotto, e é uma dica para o público que assiste a TV Channel para acompanhar o café da Lene. Fala aí. Gostaria que vocês estivessem lá no meu café, porque disseram que no Instagram conta se as pessoas que estão te assistindo colocam aqueles foguinhos lá, chaminhas. Então vamos lá pro café, enche de foguinho, mas é assim, ó. Café com Lene surgiu em 2019 em Sinop, quando eu já me encaminhava para parar com a educação e me dedicar apenas à minha literatura. Tá. Eu pensei, Lene, você precisa pensar estratégias de se fazer conhecer e de vender os seus livros. Sim, sem dúvida. Aí eu criei em 2019 em Sinop o Café com Lene, que era presencial. O que era o Café com Lene presencial? Eu mandava os convites para a galera que adorava fazer isso. Vamos para um café hoje? Uma vez por mês a gente sentava num café, cada mês era num café diferente. Cada um pagava a sua conta e eu enchia a mesa com os meus livros. E aí a gente lia, eu vendia meus livros, se tornava um café literário presencial. Que legal. Aí eu já fui aumentando. Eu vim fazer um café com Lene presencial aqui em Lucas, onde eu moro hoje. Fiz em Nova Mutum, fiz em Vera, que é uma outra cidade. Quando eu ia fazer o de Cuiabá, que eu já estava expandindo para Cuiabá, veio a pandemia. Tá. Aí eu pensei, o que eu vi? Qual é o movimento que eu vi? O povo foi pro digital. Sim. A escola foi pro digital, a TV foi pro digital, tudo estava lá na internet. Sim. E principalmente no Instagram. Eu disse, Lene, você vai ter que entender do Instagram. Você sempre defendeu o ensino à distância. Sim. Se vira. Aí eu levei o meu Café com Lene pro Instagram. Tá. Então hoje o Café com Lene é um programa meu no Instagram que ele tem os objetivos de incentivar a leitura, promover a literatura, certo, e divulgar escritores e as suas obras. Claro que inclusive a minha. Claro, sim. Então eu sempre faço uma abertura assim com quem eu sou e com as minhas obras. E aí depois o Instagram ele está fazendo barulho aqui, né? Não? Desculpa. Tá vendo? Falou no Instagram, o Instagram se meteu na nossa entrevista. Eu acho, ele deu uma pitada aqui. Fala. E aí eu divulgo as obras dos escritores que vão participar do café. Eles têm a oportunidade de falar de si, de falar da sua trajetória, de mostrar as suas obras, de dizer como entra em contato. Hoje, por exemplo, foram 2 escritoras lá de Pelotas, do Rio Grande do Sul. Eu estou na 4ª temporada e a parceria eu estou agora, essa 4ª temporada é uma parceria com o coletivo Mulheres Maravilhosas. Então, as escritoras que compõem esse coletivo se inscreveram. Eu abri 7 cafés e 2 por vez, então eu estou dando espaço para 14 escritoras desse coletivo se apresentarem e divulgarem as suas obras. Esse é o Café com Lene. E é muito interessante as pessoas acompanharem, porque... Semanal? Não é semanal. Tá. Semanal, geralmente às quintas-feiras. Quando eu tenho compromissos assim que são importantes para mim, como é o aniversário do meu marido, e que eu não abro mão, ele vai ser na sexta-feira, no dia seguinte. Mas eu sempre aviso, essa semana vai ser na sexta-feira. É interessante as pessoas acompanharem, não é só porque nós divulgamos escritores e obras, é porque a fala que nós fazemos antes do escritor divulgar a sua obra é um conhecimento.
Sim. Porque toda pessoa traz consigo quem ela é, e ela é uma fonte de conhecimento. Sim. Pela sua vivência já é. É realmente o que a gente faz aqui, né? Exatamente. Essa entrevista realmente está mostrando quem você é, o que você passou, as suas experiências de vida, de passagens de várias cidades, de várias coisas com a família, do desenvolvimento, desde que você começou. Tudo isso que a gente faz aqui é o que você faz no Instagram com o Café com Lene. Exato. E não desistir. Por exemplo, eu sempre digo, aquele meu sonho de ser escritora, eu sempre alimentei. Uhum. Pela cultura, claro, eu dei prioridade para aquilo que os meus pais me ensinaram. Sim. Mas já sempre foi. Se é uma dica que eu posso dar para as pessoas que querem realizar o seu sonho e que ele está meio que assim ainda guardadinho na gaveta, esse espaço é necessário, que quando você convive com o outro, e no caso é a família o primeiro convívio, que você construa esse espaço com harmonia e equilíbrio. Sim. Que foi o que eu fiz. Porque assim, sem quebrar o galho de ninguém ali, sem romper nada. É claro. Eu fui construindo esse meu espaço de liberdade assim. Cada um tem o direito de investir uma parte do que ganha para o que gosta de fazer. Por exemplo, meu marido adora pescar. Pode ir, eu não gosto. Vai, investe, ele vai pescar. Sim. Agora, eu adoro escrever, então eu invisto uma parte do meu nas minhas publicações. Então, você constrói o seu espaço de forma harmônica, mas realize o seu sonho. Porque o que eu posso te dizer, Ali? Eu hoje, se eu não tivesse publicado os meus livros, se eu tivesse sido apenas professora, educadora, por mais que eu tenha sido professora de faculdade, que os meus filhos estejam bem, que eu tenho 5 netos lindos, sabe? Por mais que eu tenha tido essa bagagem, se eu não tivesse publicado os meus livros e estar aqui hoje e dizer eu sou escritora, eu tenho certeza que eu seria uma pessoa infeliz. Sim. E frustrada. Sim. Né? E uma pessoa que não é feliz, ela acaba passando essa energia para o seu coletivo. Então você Sim. passa a ser uma pessoa que produz um ambiente não agradável nem para você e nem para os outros. Pois é. Então, se tem uma coisa que eu posso dizer, gente, realize os seus sonhos e sejam felizes, pelo amor de Deus. É o que eu faço aqui todo dia, de estar aqui com alguém conversando. O estímulo que a gente tem, principalmente dentro da família, quando a família te estimula, te incentiva, é muito Sim. importante. Né? E a gente cresce de uma forma pessoal muito grande e o profissional acompanha. Então isso daí é muito importante, realmente se incentiva essa liberdade de fazer o que você gosta também, porque não é só aquela coisa mecânica, né? O ir e vir de um trabalho para pagar a conta. Não, você vai chegar no fim do dia, ou fim do mês, ou fim de um ano com alguma frustração. Né? Você nunca vai estar completo, né? Mas tudo junto, a família entendendo, você desenvolvendo, o seu trabalho indo bem, você fazendo o que gosta, né? Muitas vezes acontecem muitas dificuldades quando a gente faz o que gosta, não é tão fácil. Muitas dificuldades. A gente realizar esses sonhos, no meu caso aí de ter a televisão, a rádio, o YouTube, essa coisa toda, não é fácil. Você realizar as suas obras literárias e ver isso daí pronto na tua mão, não é fácil, né? Então, as pessoas têm que realmente se dedicar, em primeiro lugar, se preparar, se dedicar e ir atrás e conquistar, e a conquista vem, né? Deus dá pra gente com certeza essa ferramenta que é a gente mesmo, a nossa força, o nosso pensamento, o nosso coração para fazer o melhor, né, Lene? É um movimento. Assim, a realização do sonho, ele não vai cair no colo de ninguém. Não cai. Cada um precisa ter a clareza, a consciência de que se não fizer nenhum movimento, não vai realizar nada. Então, eu queria ser escritora, é fácil? Jamais isso é fácil. Não é. Principalmente no Brasil. Acredito que agora
facilitou. A questão do digital facilitou muito. Sim. Mas eu sou da época ali dos anos 80 e que nós tínhamos a realidade, eu acho que só tinha uma plataforma que a gente podia colocar lá o livro digital, mas que ninguém nem sabia nem o que era esse tal de livro digital, né? Então você não podia correr o risco de estar lá no invisível. O visível da literatura, no meu tempo, era você pagar uma quantidade mínima de impressão. Sim. Ou ser aprovada por uma editora que dava nada para você. Você vendia os seus direitos autorais e você só tinha fama, porque o lucro ficava com a editora. Ficava com a editora, então, é verdade. Então havia essas escolhas em que você ou entregava o seu direito autoral, que foi uma editora, me fez uma proposta até interessante para esse meu livro aqui, essa coleção. Só que eu ia perder os direitos autorais e eu ia receber aquele mínimo e pronto. Eu disse, não, eu quero manter o direito autoral da minha obra, nem que eu não ganhe dinheiro, porque eu pelo menos penso assim. Já o nosso Paulo Coelho, ele fez o processo inverso, ele preferiu entregar. Claro que ele é um dos únicos brasileiros que ganha dinheiro com o livro, mas ele fez um processo comercial, muito mais comercial do que literário. Então são escolhas, são opções. E eu, com o meu salário de professora, eu tinha que trabalhar muito, fazer muito malabarismo em casa, porque eu tinha 3 filhos, e com aquele compromisso de, assim, na nossa cultura ítalo-gaúcha, o artista, ele é uma pessoa que não é muito valorizada, né? O artista não, você vai trabalhar. Então, eu tive que lidar com tudo isso, com a questão cultural, e eu só conseguia publicar um livro se eu imprimisse no mínimo X exemplares. E isso custa dinheiro. Ou se custa. Então, não é fácil, dá trabalho, dá envolvimento, é uma opção. Hoje está facilitado porque nós temos, graças a Deus, aquelas editoras que estão surgindo com impressão sob demanda. Sim. E aí você não precisa... Só que eu já vou mostrar para vocês. Se vale como dica, é um avanço importante que ajuda, sim. Mas se eu tivesse dinheiro, eu não faria nessas gráficas sob demanda. Não. Porque olha aqui, esse aqui é aquela gráfica que você imprime no mínimo, né? A capa é firme, é grossa, é bonita, tá? Então você faz um livro de qualidade, ele é bem, ele tem uma consistência, enfim. Agora eu vou pegar aquele que eu vou lançar domingo lá em Sinop, que eu fiz na gráfica sob demanda. Ó, já é sem orelha. Ah, tá. Essa arte aqui, eu queria ela aqui também, tá? Eu queria essa arte aqui na capa, ó, na contracapa. Eles não fazem. Essa contracapa aqui, ela só pode ser branca. O meu designer vai pro brejo, porque não era assim que eu queria. Sim, pois é. E ele é um material, assim, ó, ele chegou ontem, eu abri, só eu manuseei. Ele já está escamando aqui, ó. É um material que já está escamando. Então, escritores iniciantes independentes. Dica. Tem a sua vantagem? Tem, porque você não precisa investir aquela impressão mínima. Sim. Tem. Mas a qualidade não se compara. Não se compara, é verdade. Não se compara. Eu acho que eu tenho certeza. Se eu tivesse condições de poder sempre imprimir numa gráfica offset, porque essa é a gráfica digital. Essa aqui é a gráfica digital. Essa é a gráfica offset. Então, eu sempre fico com esse livro. Sim, o tradicional. Isso aqui está perdendo a qualidade da impressão, do material. Porque aquela coisa do... eu sempre usei um termo, porque eu trabalho na área gráfica há muito tempo, né? Minha formação primeira foi na área gráfica, né? E fica saindo que nem pastel, né? Fica parecendo pastelaria, né? E nunca sai igual.
Exatamente. Nunca sai igual ainda. Não. Cada vez que você manda buscar uma quantidade, sempre vem diferente. Sempre vem diferente. Porque é digital, qualidade. Depende da quantidade da tinta que eles têm no dia, do profissional que vai manusear e vai operar aquela máquina, enfim. Tudo isso daí. Realmente o que a Lene está falando é sério. E o e-book? Você tem alguma coisa em e-book? Sim, então, isto também é um bônus ao mesmo tempo, mas o Brasil eu não sei como que ele está nessa... Me chamou a atenção ano passado, quando eu vim morar em Lucas do Rio Verde, que aqui tem um clube do livro, achei legal, uma galerinha jovem, tem quase 200 membros, e eu comprei o meu primeiro Kindle em 2012, é dos mais antigos, dos primeiros lá. Então eu assim, tem leituras que eu já me acostumei, vou lá no Kindle e leio tranquilo, mas nunca é como esse. E eu cheguei aqui, tinha uma galerinha nova ali que não sabia nem o que era o Kindle, me chamou a atenção, mas tudo bem. Agora, a Amazon tem muito e-book, e o que nos ajudou? Por exemplo, que eu acho que é legal, mas eu não sei se o brasileiro está sabendo usar. Esse livro aqui, das Mulheres de Sinop, o físico, que ele está esgotado, não tem mais. Não consegue mais. Então, se alguém quiser essas histórias, que elas são interessantes, não tem. E 2, o físico, ele estava sendo vendido a R$215. Aí eu transformei eles em EPUB, aquele que é só a imagem, e que você consegue ler igual. Quem tem assinatura Kindle, baixa ele gratuitamente. Então eu subi lá na Amazon, os 2 das mulheres, tem vários livros meus que se vocês digitarem na Amazon, Lene Gigliotto, inclusive esses aqui estão lá. Porque, se eu não me engano, a criança hoje que tem um tablet, consegue pintar inclusive no tablet. Então os pais conseguem baixar esse livro no tablet e pode ser digital. Então, o que eu estou optando a fazer com as minhas obras? Eu não estou fora de nenhuma possibilidade. Eu estou imprimindo na Graphic Offset, eu estou imprimindo sob demanda, estou subindo lá na Amazon. Tudo que é espaço, vocês encontram minhas obras. Agora, a questão da leitura vai de cada um. Sim. Vai de cada um construir o seu gosto, o seu jeito de ler, porque assim, é uma questão também muito, eu acho que é individual. Certo. E de evolução. Seria a mesma coisa que dizer assim, eu não vou querer o computador porque eu prefiro a máquina de escrever. Então, daqui um pouco, nós vamos estar, por exemplo, os acadêmicos, o estudante de medicina, o preço que estava o livro, ele consegue ter o mesmo conhecimento, a mesma leitura na internet. Na internet, claro. Não precisa ser físico. Agora, já um livro ilustrado, um livro infantil, um poema, sentar embaixo de uma árvore e ler um romance. Aí é uma questão de cada um. Pois é. A gente comentou tudo isso, então, de sua carreira, das suas ideias, do seu desenvolvimento e envolvimento com tantas novidades, dando dicas, né? E a gente quer passar agora ao público aqui, Lene, os seus contatos, principalmente para ver o seu Café com Lene, né? Sim. Então é toda quinta ou sexta-feira, se não tiver um aniversário. Quinta ou sexta. Quinta ou sexta. E geralmente às quintas-feiras. Qual horário que é? É às 19 horas de Brasília. 19 horas de Brasília, tá. Sempre. Tanto que você havia comentado, né? A diferença de horário, Mato Grosso é 1 hora a mais, sim. Né? 1 hora a mais aqui, a menos. A menos. Isso, tá. 19 horas de Brasília, para nós aqui em Mato Grosso é 18 horas. 18 horas, tá. E a minha opção é às 18 horas, porque assim, a galera ligada no meu tema, às 18 horas,
liga mesmo dirigindo, liga lá, bota o fone e vai nos acompanhando, porque o que a gente fala não precisa ficar olhando para a gente, né? Nos ouve. Sim. Então passa para a gente os seus contatos para aquisição de obras, para, por exemplo, apoios culturais. O meu apoio cultural com a TV Etchanio, com certeza você pode contar já, tá? A respeito de suas obras, o que houver de lançamento, você pode colocar a marquinha da TV Etchanio lá, a gente leva, divulga, né? Com certeza. Você me ensina a fazer isso, que eu não sei fazer isso. Tá bom. E a gente já tem apoiado bastante gente, a gente já apoia quase 90 instituições de arte, de cultura, ONGs, também da parte social, tudo isso daí, né? Legal! E as obras literárias a gente também tem dado apoio. Então o pessoal vai lançar obra literária, eu tenho meu banner com a marca da TV Etchanio junto com a obra literária para fazer a divulgação dos contatos dos escritores, tudo direitinho. Passa os seus contatos então para o público achar a Lene Ziliotto. Fala aí. Então, com certeza a gente vai fazer essas parcerias de divulgação. O meu café com Lene é no Instagram, @Lene Ziliotto. É o que está aparecendo ali, né? Lene Ziliotto, @Lene Ziliotto. Os meus livros, eles estão em plataformas de impressão sob demanda, estão na Amazon e tal, mas eu simplifiquei para os meus leitores. Entra no meu site www.leneziliotto.com.br, é simples, Lene Ziliotto, e lá tem o ícone loja. Clicou na loja, vai ser direcionado o e-book na Amazon e os outros nas lojas de impressão sob demanda. Então conseguem encontrar os meus livros no meu site. E aí eu já vou aproveitar, convidar quem for ouvir isso aqui, para apoiar projetos, porque além do Rotary, que eu faço parte do Rotary, eu estou agora envolvida em projetos sociais, que eu criei uma biblioteca dentro da Casa Cidadã, aqui em Lucas do Rio Verde, que é uma casa que acolhe os moradores de rua. Então, os moradores de rua vão para essa casa, eles podem ficar lá até 30 dias, fazendo formação, encaminhando para trabalho, tendo alimentação. E eu vou lá 2 vezes por mês, criei uma biblioteca lá dentro e vou lá ler com eles. Olha que legal, muito bom. Então, se alguém quiser me enviar livros, estou aceitando. Faça um contato que eu mando o endereço e a gente tem essa biblioteca. Outro convite é para meninas e mulheres que queiram escrever um poema, um conto, alguma coisa sobre mulher na ciência. Envie esse texto, nós estamos fechando esse mês a coletânea Mulher na Ciência. Então, mulheres escrevendo sobre mulheres cientistas. Que legal. Então, participem até o fim do mês agora. E o outro mais interessante é, eu esse ano vou entrar para a idade dos idosos, dos 60 anos, e eu tenho um trabalho que eu fiz muito interessante, que é assim, quando eu completei 40 anos, como eu não tenho o meu book, não fiz os 15 anos, eu não fiz o debut, eu disse, quando eu fiz 40 anos, eu disse, eu vou me dar um book de presente. Eu fiz um book de fotografias. Olha que legal. Aí, quando eu fiz 50, eu repeti, porque eu queria ver o meu olhar. O que eu transmito no meu olhar na fotografia 10 anos depois. E esse ano que eu vou fazer 60 anos, também eu vou fazer esse book de fotografias para ver como eu estou 10 anos depois. Isso tudo, eu estou convidando mais pessoas de 60 anos para 60, 70, 80, até 120 anos. Façam 5 fotografias, pode fazer mais, faça o seu book. Escolha 5, homens e mulheres, escreve um texto de até 2 páginas de como está, como se sente, quais suas relações nessa idade, e vai ser essa outra coletânea esse ano também. Então, se comunicar comigo, no direct do @Lene Ziliotto do Instagram, eu passo as coordenadas desses projetos, das meninas que escrevem sobre mulher na ciência. Dos idosos como eu, que escrevem sobre... Parece. Faça o seu book bonito, me manda fotos, escreve sobre si, que a gente vai lançar essa obra.
ano que vem eu vou lançá-la na Itália. Eu estive lançando um livro meu na Biblioteca de Nova York, então para aquela biblioteca também eu sempre envio exemplares, vai ficar lá na Biblioteca de Nova York. Eu vou para a Itália, vou lançar na Itália. Então eu quero espalhar, por exemplo, a sua história, eu estou dizendo a sua história, ela vai ficar registrada nessas bibliotecas e nas embaixadas brasileiras nesses países para inspirar pessoas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Fica lá a sua mensagem de como você chegou nessa idade, como você se sente nessa idade. Então esse é um projeto que está aberto e que estou pedindo já o apoio ali. Pode contar, já vai contando aí que a gente coloca a nossa marquinha aí e a gente espalha. Se quiser gravar algum vídeo referente a isso daí, em específico, né? Sobre esses projetos, você grava, a gente coloca no canal, faz um compartilhamento legal aí. Porque, graças a Deus, a TV está perto de 200 países de acesso e 70 mil espectadores dia. O YouTube tem perto de 130 países de acesso, né? Com mais de 1.600.000 visualizações já vistas e quase 15 mil inscritos. Então a gente tem um trabalho muito sério de apoio à arte, à cultura, ao esporte, ao mundo pet, ao mundo acadêmico, educação. E a gente está aqui para isso, realmente fazer essa colaboração. A gente faz com amor, como você disse. Às vezes não adianta só o ganhar. A gente tem que fazer o que gosta e também colaborar, né? É muito importante a gente se entregar e fazer alguma coisa que seja bom para o outro também. Uma obra social, eu sinto a obra social como eu sinto necessidade de estar em obra social. Sim. Então, eu como embaixador da paz, essa parte estou em 2 instituições embaixador da paz, então me coloco à disposição aí para estar divulgando não só com a TV, mas como embaixador essa parte social que você faz aí também. Que bacana. Tá? E aí você me manda o projeto para a gente fazer a divulgação, né? Mas essa mulher não para, com certeza vocês viram que ela tem uma obra muito grande de vida, né? Não é só realizar na escrita, não, é de vida mesmo. Então é muito importante isso, a gente dá o nosso apoio com certeza. Lene, quero agradecer a sua presença aqui em nossa TV Channel Network, agradecer essa oportunidade de entrevistá-la, parabéns pelo prêmio do Escreve-me, parabéns por todo o caminho que você tem dentro da arte, da literatura, da educação, né? Educação que falta muito a muitas pessoas e que a gente precisa estimular, a consciência de ajudar ao outro também é muito importante e estimular com certeza esse desenvolvimento e envolvimento de todos dentro de tudo isso. Muito obrigado por você ter aceito a oportunidade de fazer a entrevista com você, tá bom? Eu que agradeço a essa oportunidade, parabéns ao seu trabalho, toda essa abrangência que você já tem, com certeza, como você mesmo disse. Não é sorte, não cai no colo de ninguém. Deve ser muito trabalho seu, muita dedicação. Então, assim, eu faço a minha reverência aqui a você, a todo esse seu trabalho. E, mais uma vez, muito obrigado por nos apoiar lá na FEBACLA, por nos apoiar no nosso projeto Escreve-me aqui, que eu estou aqui na selecionada entre as 30. Eu fiquei muito feliz e muito obrigada por esse espaço também. Foi um grande prazer conhecer o seu trabalho e estar aqui com você. Não, com certeza. A gente está junto aí para fazer toda essa divulgação e apoiar o nosso apoio cultural, o apoio com amizade e com respeito diante da necessidade que temos de desenvolver a arte, a cultura, a educação, tudo isso daí. Então eu quero pedir a todos que acompanhem todas as redes sociais aí da Lene, tome um café com a Lene, com certeza aí todas as quintas ou sextas-feiras, mais de quinta-feira no Instagram, às 19 horas, horário de Brasília, e acompanhe então essa entrevista. Deixe o seu like nessa entrevista, inscrevam-se no nosso canal, siga a Lene, siga a TV Channel Network aqui em apoio à arte e à cultura. Lene, muito obrigado, um grande beijo a você e fique com Deus, tá bom? Obrigado a todos e sejam sempre bem-vindos. Um
com arte, cultura, informação, educação, tudo de bom para vocês. Muito obrigado a todos. Até mais.